Olá pessoal, eu sou o Fernando Nardini e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar fazendo o review da rodada, né? O review da rodada 2 da NFL, rodada 2 do Fantasy Football. Eu sei que hoje ainda tem jogos, né? A gente tem logo em seguida Titans e Bills, começando agora às 8h15 já, então espero que você que esteja nesta live esteja curtindo na segunda tela, de repente, nosso live aqui no YouTube, na tela principal, claro, o jogo, que vai ser um ótimo jogo, que se espera bastante, e depois mais à noite teremos ainda Bills e Vikings. Estou inclusive a caráter aqui, já pronto para terminar a live enquanto ir editando o podcast, já partir para assistir o jogo de ladinho, aqui de canto. Então, enquanto a galera vai chegando aí, deixar aquele recadinho básico de sempre, né? Siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter. Tá travado aí? Deixa eu ver aqui. Parece que está travado a nossa transmissão, é isso? Confere, produção. Vamos ver aqui. Vamos ver. Se destravou agora. Vamos lá. Só se quiser. aqui a princípio conexão excelente, tudo certo. Agora acho que foi. Então, sejam bem-vindos a quem vai chegando aí na nossa gravação do nosso podcast aqui, nosso episódio 149, chegamos já no 149, então já fiz o recado das redes sociais, então recado agora do podcast, assine o nosso podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado, deixa 5 estrelinhas onde conseguir, e também, né, se inscreva no nosso canal, deixa teu gostei na live, nos vídeos, compartilhe com seus amigos, que é muito importante para o nosso canal crescer, mas sem muita demora, vamos começar falando já dessa rodada 2 da NFL, rodada 2 do Fantasy Football, que já terminou, e quando é bom, dura pouco, né? Dura bem pouquinho, e a gente vai repassar aqui para também não começar a entrar muito no jogo dos Bills, não atrapalhar tanto quem quer aproveitar o jogo, quem quer aproveitar a nossa live também. Começando aqui, né, a gente tem que começar pelo jogo da quinta-feira, passada, Thursday Night Football, vitória do Kansas City Chiefs, 27-24. Lembrando, a gente primeiro dá aquela passadinha aqui no review, dou uma passadinha no chat, depois eu vou pro streaming e waivers e mais uma passadinha no chat, fechou? Bora lá. Chiefs venceram 27-24, um jogo que foi muito bacana, muito legal. Do lado dos Chargers, destaque para Justin Herbert, um dos bons quarterbacks nessa segunda semana. Entre os corredores, né, destaque para Austin Ekeler com suas 14 carregadas e 10 targets, né? Ele sempre é um cara muito acionado. Foi um running back 1 nessa semana 2. Tivemos também mais uma vez o touchdown do Horvath, né, o fullback. Enfim, ele tá participando do jogo, mas é muito pouco, então ainda é irrelevante para Fantasy. E sem Keenan Allen, tivemos grande destaque para Mike Williams, 8 de 10, 113 jardas e um touchdown para ele, um dos melhores wide receivers dessa semana, que foi uma semana em que running backs tiveram pontuações menores, mas que wide receivers subiram aí a linha, né, para ser um wide receiver 1 nessa semana, a linha já tá alta e a gente ainda tem jogos hoje, ainda tem Stephon Diggs, ainda tem A.J. Brown também. Joshua Palmer, como se imaginava, ganharia um pouco mais de espaço, 4 de 8, 30 jardas, um touchdown para ele, não foi mal, mas só pontuação de wide receiver 3. E o Gerald Everett, mais uma vez, aproveitando essa situação de tight ends nos Chargers, sendo melhor aproveitado do que nos outros anos, quando ele esteve em Seattle, quando ele esteve nos Rams, 6 de 10 para 71 jardas, 10 pontinhos, 10 pontos em half PPR, foi um tight end 1 nessa semana, outra posição que a régua subiu. Do lado dos Chiefs, Patrick Mahomes tá ali na posição atualmente 12º melhor quarterback, então ele ainda pode acabar caindo. E eu esqueci de passar para nossa tela de review aqui, né? Ei, esperto. Eu semana passada eu fiz a mesma coisa. Eu crio todo um layout aqui e esqueço de botar, mas tá aí, já botei. Seguindo aqui, né, temos do lado do jogo corrido, o Clyde Edwards-Helaire mais uma vez aproveitando as oportunidades, sendo um running back 1 na semana. O Isaiah Pacheco perdeu um volume que teve na última semana, ele acabou sendo apenas o 4º melhor running back desse elenco. E no jogo aéreo, né, esse bolo de jogadores, destaque
nem dá pra se dizer um grande destaque pro Travis Kelce, 5 de 7, 51 jardas, não foi nenhum tight end 1 nessa semana, o Travis Kelce. E entre os wide receivers, quem foi o que mais se destacou acaba sendo o Justin Watson, com 2 recepções apenas, 50 jardas e um touchdown, que colocou ele ali atualmente como wide receiver 2 apenas. Então foi baixa a produção, apesar da vitória aí dos Chiefs. Passando para os jogos de domingo, começamos pelo melhor jogo da rodada, o melhor jogo do Fantasy Football até agora. Miami Dolphins 42, Baltimore Ravens 38, onde os quarterbacks simplesmente estouraram a pontuação. Do lado dos Dolphins, Tua, por mais que começou um pouquinho devagar, quando engrenou, terminou aí com 469 jardas, 6 touchdowns. 2 interceptações não chegaram nem a bagunçar com a pontuação dele. Claro, ele teve menos pontuação que o Lamar Jackson, já vou falar dele, mas o Tua atualmente é o segundo melhor pontuador na posição de quarterback. Foram diferenciais nessa semana, com certeza. O jogo corrido não teve tanto destaque, o maior destaque acabou ficando para o Raheem Mostert, apenas um running back 2. Já no jogo aéreo, tivemos 2 wide receivers ultrapassando a linha dos 30 pontos em half PPR. Tyreek Hill com 11 de 13, 190 jardas e 2 touchdowns, e o Jalen Waddle 11 de 19 bolas na direção do Jalen Waddle, 171 jardas, 2 touchdowns. Para quem estava preocupado com a primeira semana, ali como é que ficou essa situação, Tyreek Hill, Jalen Waddle, por mais que o jogo estivesse atrás o tempo inteiro, isso favoreceu também os 2 wide receivers, mas isso mostra que há uma possibilidade dos 2 pontuarem bem. Mike Gesicki também saiu com um touchdown, acabou com pontuação de tight end 1 na semana. Do lado dos Ravens, como falei, Lamar Jackson, o melhor quarterback até o momento da semana, vai ser difícil alguém bater nele, por mais que eu espere e que eu esteja esperando Jalen Hurts e A.J. Brown. Em várias ligas eu tenho o Jalen Hurts. Eu preciso de um milagre no Scott Fishbowl para ganhar, mas se Jalen Hurts e A.J. Brown forem bem, quebrarem mesmo a banca hoje à noite, eu espero que seja um ótimo jogo para fechar a rodada, um jogo com muitos pontos, Justin Jefferson também, mas enfim, eu tô torcendo muito para isso, porque se eu conseguir uma pontuação astronômica de Jalen Hurts e A.J. Brown, eu posso acabar ganhando todas as minhas ligas nessa semana. Isso ia ser uma coisa absurda. Mas, voltando pro jogo, não tivemos destaque no jogo corrido dos Ravens. Nenhum jogador aí, o que mais pontuou foi o Justice Hill, com 1.6 em half PPR. Já no jogo aéreo, destaque pro Rashad Bateman, 4 de 7, 108 jardas e um touchdown. Devin Duvernay saiu com uma pontuação boa, mas pelo retorno não teve volume, não teve aquilo que eu vinha falando na semana passada, né? Que no primeiro lance ele acabou indo muito bem, mas depois, mesmo com aquele touchdown de kickoff, ele acabou terminando apenas como wide receiver 3 na rodada. Quem se destacou mesmo foi Mark Andrews, 3 jardas de carregada e também 9 de 11 bolas, 104 jardas e um belo touchdown pro Mark Andrews. Passando para outro jogo, a virada dos Jets, 31-30 sobre o Cleveland Browns. Falando no lado dos Jets, Joe Flacco foi um quarterback excelente para fantasy, 25.88 pontos nessa rodada. No jogo corrido, Michael Carter perdeu um pouquinho de espaço para o Breece Hall, por mais que em volume ele tenha mais, mas o Breece Hall saiu com o touchdown, saiu como um running back 1 até o momento, pontuação ali no limite. Entre os wide receivers, grande destaque para Garrett Wilson, o calouro fez 26 pontos em half PPR, 8 de 14, 102 jardas e 2 belos touchdowns, o que coloca ele naquele radar que a gente tava, será que ele vai ser o grande destaque entre os wide receivers calouros nessa temporada? Ele mostrou muito no college e pode sim, ele tem essa possibilidade. Vai depender sempre muito do quarterback dos Jets e também o jogo estava à feição disso, né? Corey Davis fez um belo touchdown longo, 15.3 pontos em half PPR para ele, mas apenas 2 recepções, e aquele touchdown longo acabou ajudando ele a ter uma pontuação que até o momento coloca ele como um wide receiver 2 na semana. Novamente a gente tem que destacar o Tyler Conklin como um tight end que recebeu muitas bolas, foi 9 targets na sua direção, ele agarrou 6 e teve 40 jardas. O fumble acabou tirando ele do que seria uma pontuação ali muito próxima de um tight end 1. Do lado dos Browns, aquela história do jogo corrido muito eficiente, principalmente com o Nick Chubb. 17 carregadas, 87 jardas, 3 touchdowns pro Nick Chubb. Quem jogou contra sabe, né? Eu joguei contra o Nick Chubb nessa semana lá no Scott Fishbowl e me quebrou. Joguei contra Trevor Lawrence, que já tem uma pontuação diferenciada para um quarterback que fez bonito como ele fez, e mais o Nick Chubb. Então, tivemos um Kareem Hunt que também teve um volume interessante, mas não conseguiu pontuar. Na semana passada, aqueles touchdowns enganaram um pouco, né? Mesmo eu tenho dito na semana passada que ele era uma opção de troca para se vender alto,
mas que eu achava que teria mais uma semana de produtividade. No fim, teve volume, mas não teve produtividade. E o Amari Cooper estreou, né? Se na semana passada ele decepcionou, nessa semana o Amari Cooper 9 de 10, 101 jardas e um touchdown para ele. E o Donovan Peoples-Jones, que tinha tido 11 targets na semana passada, apenas um e nem fez a recepção. Passando para outro jogo do domingo, o Washington Commanders perdeu para o Detroit Lions 36-27, depois dos Lions ter aberto uma vantagem enorme. Carson Wentz, que era uma das opções de streaming preferidas minhas dessa semana, realmente, depois de um início terrível, colocou o time nos eixos e teve uma pontuação excelente na semana. O Jared Goff também não foi mal. No jogo corrido, destaque para Antonio Gibson, enquanto o Brian Robinson não volta, e quem viu, né, ele teve um vídeo dele postado já treinando, então ótimo, isso é excelente. Se tiver algum detalhe, quem você escalou, quem não escalou, manda nos comentários aí, deixa o gostei no vídeo, lembra, para chegar a mais pessoas. Aí eu sei que hoje vai ser mais complicado, porque tem jogo logo mais, mas quem tá por aí, vamos fazer um barulho. Antonio Gibson, 14 carregadas para ele, teve pontuação de running back 2 apenas. Já no jogo aéreo, Curtis Samuel, que era outra opção muito interessante, eu em algumas ligas tenho o Curtis Samuel, fiz essa aposta de final de draft e coloquei ele a jogo. Eu fui pro teto, fui buscar o teto na posição de flex e realmente ele trouxe 7 de 9, 78 jardas, um touchdown, mais uma corrida para 21 jardas, terminou aí até o momento como wide receiver 1 com seus 19.4 pontos. Então, o Jahan Dodson também não foi mal, pontuação de wide receiver 2 para ele e Terry McLaurin também como uma pontuação de wide receiver 2. O Logan Thomas, mais uma vez produtivo, saiu com um touchdown e foi um bom tight end nessa semana. Então o jogo aéreo dos Commanders funcionou contra os Lions e a pontuação deles foi excelente. Já do lado dos Lions, falando em Jared Goff não foi mal, foi um quarterback 1 nessa semana para Fantasy. DeAndre Swift, por mais que tenha o seu volume menor do que o Jamal Williams, por exemplo, onde ele apareceu ele foi produtivo, então ele saiu com um touchdown, teve corrida longa e isso acabou deixando ele atualmente como um running back 1 com seus 15.7 pontos. Jamal Williams teve mais volume, mas não conseguiu produzir mesmo tendo aquela possibilidade do Swift nem jogar, abriu-se uma possibilidade para o Jamal Williams. Ele foi uma opção boa de red zone na primeira semana, mas nessa segunda semana acabou ficando devendo um pouquinho. E o que a gente vai falar do Amon-Ra St. Brown? Amon-Ra St. Brown, 2 carregadas para 68 jardas, mais 9 de 12, 116 jardas e 16 touchdowns para o St. Brown. Ele tá jogando aquilo, ele tá jogando pela vida dele, né? Porque ele não quer perder a vaga pro Jameson Williams quando o Jameson Williams estiver saudável. E ele tá mostrando que ele merece, né? Um dos grandes, se não o maior pontuador na posição nessa semana. Acho que o maior acabou sendo o Tyreek Hill, mas 34.9, então mais um cara que passou dos 30, simplesmente quebrou a banca. Destaque negativo pro TJ Hawkinson, 7 alvos, apenas 3 recepções para 26 jardas. Seguindo, tivemos aí uma vitória acachapante do Jacksonville Jaguars, 24-0 sobre o Indianapolis Colts. Do lado dos Colts, a gente tem algum destaque negativo? Temos vários, né? Matt Ryan, Jonathan Taylor, Nyheim Hines. Eu dizia que, entre amigos, né, que os Colts tinham que fazer um sistema de corridas nessa partida. Sem os seus principais wide receivers, que já não são diferenciais, né? A gente tem o Pittman como diferenciado, vamos supor. Utilize bem seus running backs, jogue com seus running backs, force, segure a bola, queime o cronômetro, tu não vai conseguir correr atrás do placar se ele se estender. E não foi isso que fizeram. O placar se estendeu e eles não conseguiram correr atrás. O Ashton Dulin, que foi uma opção aí que algumas pessoas até me pediam, ele terminou com 5 de 7, 79 jardas, pontuação de wide receiver 3. Então se colocou ele num flex, ele até não foi tão mal, mas não foi um cara diferenciado. Paris Campbell, que seria uma opção, olhando pro depth chart da equipe, seria a próxima opção, não foi bem. E os tight ends também não apareceram, nem Granson, que tinha ido até razoavelmente bem na primeira semana, nem Molly Cox e nem o calouro Jelani Woods apareceram. Do lado dos Jaguars, tivemos um Trevor Lawrence muito seguro, 25 de 30 passes completados, 2 touchdowns, uma baixa, vamos dizer, no final das contas os números foram baixos, mas a efetividade dele foi muito interessante, né? E a gente espera que ele tenha uma evolução, e isso ele mostrou nessa partida. Eu gostei muito de ver o Trevor Lawrence, e foi aquele Trevor Lawrence que a gente esperava do college, chegando na NFL. É claro que isso vai demorar, é um cara novo, ainda pode evoluir, com uma comissão técnica bem melhor do que foi aquela porcaria no ano passado, né? Para não falar besteira. E bobão, se for falar uma palavra forte, aquela comissão era muito boboca, era tudo um monte de bananão naquela... Corta.
No jogo corrido, Travis Etienne mais uma vez não foi produtivo, mas o James Robinson sim. 23 carregadas pro James Robinson. Eu fico muito feliz pelo fato de que o Doug Peterson tá sabendo utilizar o James Robinson ao seu melhor, aquilo que ele foi utilizado no ano passado muito bem, e que se esperava que o Travis Etienne não aparecesse, comesse esse espaço do Robinson. Mas, falando em NFL, propriamente dito, é muito melhor os dois casarem e fazerem um bom comitê. Pro Fantasy, acaba complicando bastante o valor do Travis Etienne, que acabou decepcionando na semana. No jogo aéreo, Christian Kirk se mostrou uma boa contratação pro Jacksonville Jaguars, 6-6, 78 jardas e 2 touchdowns. Por mais que não seja um volume absurdo, foi muito efetivo e foi um dos wide receivers 1 dessa semana. Os outros jogadores, Marvin Jones, Zay Jones, né, a dupla Jones Brothers, conhece os Jones Brothers? Marvin Jones e Zay Jones, meu Deus do céu. Depois a galera sai da live e não sabe porquê, né? E deixa de ouvir o podcast e não sabe porquê, fazendo umas piadas dessas. Mas assim, né? Seguem sendo opções aí de ligas profundas. E o Evan Ingram, 7 de 8, 46 jardas, muito bem utilizado, pontuação até o momento de tight end 1, a gente sabe. Tem mais 2 jogos nessa noite, tem Dallas Goedert, tem Dawson Knox, é capaz ele perder essa vaga. Pausa para hidratação. Tampa Bay Buccaneers venceu por 20-10 o New Orleans Saints em um dos piores jogos da semana. Né? A parte mais legal do jogo foi a briga do Mike Evans com o Marshon Lattimore, que inclusive colocou o Mike Evans numa suspensão de uma semana. Né? E já não tem wide receiver. Já tem aquela situação fora de campo do Tom Brady. Ele parece estar muito nervoso, mas claro, vamos olhar para o profissional. Tá dando problema ali, não tá legal a situação. E agora perde também o Mike Evans. Complicado, né? Complicado. Mas falando em fantasy, Tom Brady, decepção na semana. O Fournette, 24 carregadas para ele, apenas 8.4 pontos em half PPR. É muito pouco para esse tamanho de volume. 24 carregadas é muita carregada. Ele teve mais 4 alvos. É muito volume para pouca produtividade. No jogo aéreo, destaque para o Brashad Perriman, apenas aí um wide receiver 2, quase o wide receiver 3, deve perder nessa noite a posição. E o Mike Evans, 3 de 4, 61 jardas, estava sendo colocado no bolso e não teve uma semana boa. A gente vai ter que ver aqui, até inclusive não coloquei nenhum wide receiver dos Bucks na relação de waivers, mas já digo agora para quem está acompanhando, quem está ouvindo o podcast inteiro ou quem está na live, o Brashad Perriman vira uma opção interessante, assim como o Scotty Miller, tá? Se tu tá precisando Tem o Russell Gage também, mas vocês sabem a opinião do Russell Gage, né? Ele não conseguiu fazer nada no ano passado em Atlanta, não é esse ano que ele vai fazer. Ele pode ter um jogo ou outro, mas eu prefiro, por exemplo, apostar num Brashad Perriman do que apostar num Russell Gage, por exemplo. Scott Miller também teve bastante volume, né? Deixa eu ver aqui. Foi 3 de 8 pra ele, teve 8 targets o Scott Miller. Quer subir? Vem cá, vem então. Pausa para a cachorra quer colo, né? Seguindo, vamos lá. Não é para deixar alongar demais esse podcast que eu quero ver. Já deve ter até começado o Bills aí. Mas eu tô com o meu backup aqui, que sempre é útil. E eu vou acabar não vendo esse início de jogo. Como eu tava falando, o Scott Miller foi o cara mais acionado desse ataque. Então ele pode virar uma opção para ligas mais profundas. E o Cameron Brate, mais uma vez, mostrando que ele não é o Rob Gronkowski. Do lado dos Saints, tem algum destaque? Negativo, a gente tem James Winston, tem Mark Ingram, que teve 10 carregadas, teve recepção, mas teve fumble e aí complicou a pontuação dele, foi um desastre, né? A gente tem que ver a próxima semana o que vai acontecer, mas, volume tá ali e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Esse matchup também não era o mais favorável para ele. No jogo aéreo, Michael Thomas 6 de 9, 65 jardas, 1 touchdown. Chris Olave dropou algumas bolas, teve 13 targets, o Chris Olave. 13 targets e não conseguiu produzir. Michael Thomas apenas uma produção de wide receiver 2 e o Chris Olave nem de wide receiver 3. Já entre os tight ends, Juwan Johnson, 4 de 7, 40 jardas, tight end 2, mas mais uma vez ele teve um volume interessante, então é bom ficar de olho nele. Carolina Panthers perdeu para o New York Giants 19-16. Né? Falando em fantasy, Baker Mayfield não foi um destaque positivo. Christian McCaffrey saiu sem touchdown, mas passou aí dos 14.8 pontos, ele fez em half PPR, então passou da linha de running back 1. Até o momento é um running back 1 com suas 15 carregadas, passou das 100 jardas. É excelente ver ele ele saudável, é muito bom.
É meu jogador preferido no Fantasy Football. Inclusive, eu tava pensando, o que eu podia fazer, né? Hoje eu tô aqui com a camiseta dos Eagles, eu tenho uma camiseta dos Chiefs que eu comprei já falei quando eu fui pro México pra trazer de recordação do Patrick Mahomes. Mas eu tava pensando em começar a comprar camisetas, jerseys dos melhores jogadores de cada ano do Fantasy Football. O que vocês acham? Deixa pra mim no chat aí, quem gosta de jersey. Vale a pena fazer isso, por exemplo, no ano seguinte, comprar a camiseta do ano anterior, que nem comprar agora do Cooper Cup do ano passado? Será que vale a pena fazer essa... Pra ir criando uma... Eu não tenho muita jersey de time, então eu pensei numa coisa dessas. Eu sei que o Christian McCaffrey, então... A minha ideia era pegar desde que eu comecei a página, desde 2019. Então, o melhor de 2019, melhor de 2020, melhor de 2021 e agora de 2022, é isso? Acho que é isso, se não errei cálculo. É isso sim. Então eu teria 3 jerseys em atraso pra comprar. Uma, se não me engano, é do Christian McCaffrey. Mas o Christian McCaffrey saudável é um ótimo indicativo para quem escolheu ele alto. DJ Moore teve touchdown, senão ele teria sido um absurdo. E o Robbie Anderson, 13 de 5, 32 jardas, fumble, voltou a ser normal, né? Passou da meia-noite, virou abóbora, se foi. Do lado dos Giants, Daniel Jones não teve um jogo excelente, não foi um quarterback relevante nem para streaming. Teve lugar que eu escalei ele, inclusive, quando eu não tinha opção. Eu tenho na minha liga principal Deshaun Watson, desde o início draftei ele. Eu tenho o Jacoby Brissett, que foi minha escalação semana passada. Tenho o Daniel Jones e tenho o Davis Mills. Nessa semana eu fui de Daniel Jones. Assim, eu escolho o menos pior e jogo ali. E seja o que Deus quiser. Saquon Barkley, outro grande destaque do nosso Fantasy Football, mas não nessa semana. Running back 2 apenas para ele, por mais que ele tenha tido 21 carregadas. Então não se apavorem, tá tudo sob controle. No jogo aéreo, nenhum destaque, né? Por mais que o Sterling Shepard tenha tido 10 targets, a gente vai falar dele lá nos waivers. E o Daniel Bellinger, calouro, tight end, 16 jardas, um touchdown, pontuação que agora eu coloco ainda como um tight end nessa semana. Seguindo, tivemos outro jogo, né, da semana, né, os Patriots vencendo os Steelers 17-14, ambos os times agora 1-1. Mac Jones foi melhor que semana passada, se não me engano, né? Semana passada foi muito mal, 8.52, na semana 13.68, mas ainda abaixo de ser um cara relevante para fantasy. Jogo terrestre, Damian Harris apareceu, teve touchdown, teve 71 jardas em 15 carregadas, então a galera que ainda contava com o Ramondre Stevenson, acho que dá pra gente cravar aqui que o Damian Harris ainda vai ser o running back 1 do time nesse ano, nessa temporada. O ano que vem a gente não sabe onde ele estará. Nelson Agholor apareceu, 6 de 6, 110 jardas, um touchdown, um wide receiver 1 na semana 2, Nelson Agholor. Mas não se acostume que isso não vai ser sempre, tá? Conheço bem o Agholor, então... E o torcedor dos Patriots também conhece, né? Foi contratado no ano passado e não teve grande destaque. Eu prefiro, por exemplo, um Jacoby Myers, 9 de 13, 95 jardas, 14 pontos, pontuação de wide receiver 2, mas um volume muito interessante. Já entre os tight ends, saíram zerados. Hunter Henry, 0 de 1, Jonnu Smith, 0 de 3, né? Não foram relevantes. Do lado dos Steelers, Mitchell Trubisky, mais uma semana, né? Mais uma semana não, acho que foi pior, mulher. Mais uma semana quase igual, 12,66 semana passada, 12,42 nessa. Mas mais uma semana abaixo, né? Eu não vejo a hora de Kenny Pickett ser titular já desse time. Najee Harris, 15 carregadas, mais 5 recepções de 40 jardas, 11,4 pontos para ele em half PPR, pontuação só de running back 2 é pouco. E no jogo aéreo, Deontay Johnson segue sendo o mais acionado, 6 de 10, 57 jardas e apenas uma conversão de 2 pontos o colocam como wide receiver 3, ele que foi o melhor do time. Então, nada de Claypool, nada de Pickens. E o Pat Freiermuth saiu com touchdown, né? Já podem até cravar essa frase, que eu falo sempre isso. Tight end que sai com touchdown é um tight end 1 na semana. Então, o Pat Freiermuth saiu com touchdown, pouca produção, mas saiu com poucos números, né? 22 jardas apenas, mas o touchdown colocou ele como uma pontuação bem interessante. Passando para San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. 27-7 para os 49ers. Do lado do Seattle Seahawks, Jonnu Smith não foi nem um pouco aquele Jonnu Smith do último jogo. Sabe que tem todo aquele fator extracampo que ajudaram no Seattle Seahawks. Esse jogo foi patético. No jogo corrido a gente teve a estreia do Kenneth Walker, né? 4 carregadas, 2 recepções. Rashad Penny acabou carregando o time mais vezes que o Kenneth Walker, mas nenhum foi relevante. No jogo aéreo, DK Metcalf
abaixo, apenas 5,5 pontos half PPR. Quem se destacou foi o Tyler Lockett, 9 de 11, 107 jardas, pontuação de wide receiver 2, mas uma pontuação bem interessante para aquilo que você provavelmente deve ter escalado ele, né, como um flex no máximo. Do lado dos 49ers, infelizmente, Trey Lance fora da temporada, né, quebrou a mesma lesão que o Dak Prescott teve no ano passado, fora da temporada. Eu sei de muita gente que apostava muito no Trey Lance nesse ano, né, que tinha o Trey Lance como o breakout, o melhor quarterback, né, basta olhar os rankings também. E a gente vai ver mais Jimmy Garoppolo pelos 49ers, que não é um quarterback ruim, mas pro fantasy é um quarterback irrelevante. No jogo corrido, Jeff Wilson foi quem teve as maiores carregadas, 18 carregadas para ele, para 84 jardas, 2 recepções, pontuação de running back 2, ele deverá seguir nessa situação. A gente teve um Ty Davis Price com 14 carregadas, que eu inclusive tinha colocado ele nos meus indicativos de waivers, mas que eu vi um pouco antes de começar a live, que ele vai perder aí de 4 a 6 semanas, se eu não estou enganado. Então o calouro vai perder tempo. Próximo da fila, eu falo mais à frente. Dá uma de João Kleber agora. No jogo aéreo tivemos Deebo Samuel. 4 carregadas para 56 jardas. 5 de 6, 44 jardas. 5 de 6, 44... Nossa, eu falei tão rápido que eu me perdi no pensamento. Mas o Deebo Samuel teve uma pontuação apenas de wide receiver 2, mas ele deve ser muito utilizado, como foi no ano passado, no jogo corrido, em situações nesse sentido. E quem sabe, né, ele possa ter números melhores, porque até agora dá para se dizer que um pouco de decepção. Brandon Ayuk, mais uma vez, abaixo, 5 de 8, 63 jardas, nem wide receiver 3 ele foi nessa semana. E na ausência de George Kittle, Ross Dwelly, apenas uma recepção, mas saiu com o touchdown, saiu com 11,3 pontos, então foi quem apostou em ligas profundas, viu o George Kittle fora, colocou o Dwelly, saiu feliz, né? Não dá para reclamar. Outro jogo até surpreendente, mas nem tanto, né? Para quem ouviu o podcast semana passada, eu tinha mais ou menos dito aí uma situação que, por mais que os Falcons não fossem os Bills, os Rams tiveram algumas dificuldades no jogo e acabaram meio que subindo numa tranquilidade, né? Subindo no sofá da tranquilidade, se acalmando um pouco e deixaram os Falcons chegar. Terminou o jogo 31-27 para os Rams. E do lado dos Falcons, falando em fantasy, o Marcus Mariota não teve um grande jogo, mas se não fossem os fumbles, ele teria tido aí uma pontuação de quarterback 1 na semana. Então, Marcus Mariota, tudo bem. No jogo corrido, já era esperado, confronto difícil, o Patterson não conseguiu ter produção, o Algier teve a mesma número de carregadas, mas uma produção baixa também, então foram irrelevantes. Já no jogo aéreo a gente tem que destacar o calor do Drake London, 20,6 pontos em half PPR, 8 de 12, 86 jardas, um touchdown e uma conversão de 2 pontos para ele, muito bem. Por enquanto, um wide receiver 1 na semana. O Zacchaeus saiu com um touchdown, mas volume baixo e não teve muita opção. E mais uma vez, o Kyle Pitts decepciona. 2 de 3, 19 jardas apenas pro unicórnio Tyrande aí do Atlanta Falcons. Do lado dos Rams, tivemos um Matthew Stafford bem, um dos quarterbacks 1 dessa semana. Por mais que tenha tido duas interceptações, ele foi muito bem com 3 touchdowns e 272 jardas, né? Ele não teve um grande número de passes incompletos, mas as 2 interceptações complicaram um pouco mais a pontuação dele. No jogo terrestre, bem-vindo Cam Akers, né? 15 carregadas para ele, 44 jardas, 2 de 3 recepções. Pontuação baixa, pontuação de running back 3, mas já teve mais carregadas que o Darrell Henderson, que acabou saindo com o touchdown, senão teria ido pior do que o nosso Cam Akers, né? Mesmo assim, mesmo que o touchdown, apenas um running back 2 na semana. Como eu disse, a linha dos running backs nessa semana ela foi bem mais baixa que dos wide receivers. Falando em wide receiver, Cooper Kupp, 11 de 14, 108 jardas, 2 touchdowns e ainda teve um fumble. Ainda assim ele fez uma pontuação muito boa para a semana e aí se coloca ainda lá com... Ele atualmente ele tá em que posição aqui? Ele tá em primeiro em PPR, quarto em standard. Hoje ainda joga Justin Jefferson, tá? E Stephon Diggs. Allen Robinson teve seu touchdown, 4 de 5, 53 jardas, ainda é pouco, mas já teve uma pontuação de wide receiver 2. Para quem confiou nele na época do draft, quem sabe ele possa ir melhorando devagarinho, pegando uma consistência melhor ali com o Matthew Stafford. E o Tyler Higbee, que é um cara que eu particularmente não gosto, mas 7 de 9, 71 jardas está sendo um bom tight end pro fantasy. Sendo um cara bem interessante mesmo. Com esse volume, ele pode se tornar aí, voltar a ter aquele patamar que um ano, 2 atrás ele chegou a ter, né? De ser uma ótima opção. Quem sabe ele entre naquele bolo
ali do top 10 para a próxima temporada se ele manter esse ritmo. Tivemos a vitória do Dallas Cowboys sem Dak Prescott, 20-17 sobre o Cincinnati Bengals, que vem sofrendo, mas não é nada que a gente já não imaginava. Por mais que não se tinha essa expectativa tão grande de uma queda, de o time começar 0-2, né? Até porque começou jogando contra Steelers e Cowboys sem Dak Prescott, mas é um início complicado para os Bengals. E falando em fantasy, Joe Burrow nem foi um quarterback 1. Inclusive, atualmente, o Joe Burrow apenas o quarterback 9. Semana passada ele não foi tão mal, mas é baixo pelo que se espera dele. Joe Mixon não teve um jogo bom nessa semana, como teve na semana passada. 19 carregadas para 57 jardas, 13 de 4 recepções para 26. Então apenas aí um running back 2, por mais que a linha esteja baixa, ele foi mal, né? Não teve pontuação de running back 1. T. Higgins foi o destaque entre os wide receivers, 6 de 10, 71 jardas e touchdown, que colocaram ele como um wide receiver 2, né? Porque o Ja'Marr Chase nem o wide receiver 3 foi nessa semana. E o Hayden Hurst, mais uma vez, participativo, volume 5 de 7, 24 jardas, mas só volume, nada de pontuação relevante para o nosso fantasy. Do lado dos Cowboys, Cooper Rush não teve relevância, mas conseguiu levar o time à vitória, isso que interessa. E que os adoradores do Tony Pollard ficaram muito felizes, né? 9 carregadas, 43 jardas, um touchdown, mais 4 recepções para 55 jardas. Colocou ele como um running back 1 nessa semana, enquanto Ezekiel Elliott acabou decepcionando, por mais que tenha tido 15 carregadas. No jogo aéreo, destaque para Noah Brown, 17.6 pontos em half PPR nessa rodada, mas é uma pontuação que não coloca ele como wide receiver 1, mesmo tendo sido perfeito. 5 de 5, 91 jardas, um ótimo touchdown. Foi um touchdown difícil de fazer, ele conseguiu, mostrando uma conexão que ele teve no training camp com o Cooper Rush, né? Jogando no segundo time, acabou se criando essa conexão. Já o CeeDee Lamb teve um volume maior, 7 de 11, mas 75 jardas, acabou parando apenas com a pontuação de wide receiver 3 nessa semana. É para ficar de olho no CeeDee Lamb. Eu diria que o valor dele caiu mais uma vez, já tinha caído na semana passada, caiu mais um pouquinho, mas o volume tá ali. Tem que ter calma apenas, né? É um cara para se investir para quando voltar o Dak Prescott, não enquanto tiver o Cooper Rush, muito provavelmente. E o Dalton Schultz talvez seja a maior decepção da semana, né? 2 de 4, 18 jardas, teve fumble, acabou negativando nessa rodada 2 da NFL. Outro jogo aqui que foi decepcionante em questão de fantasy, Denver Broncos 16-9 para o Houston Texans. Do lado dos Texans, Davis Mills terrível, né? Muito mal. Damian Pierce, parece que o pessoal deu chance para ele, 15 carregadas, mas não teve produção, 69 jardas, apenas mais uma recepção para 8 jardas. Eu acho que o Pierce pode ir crescendo, né? Se for continuado dando opções para ele, jogou contra uma defesa difícil, então não se esperava tanto assim dele, mas assustou a primeira semana tendo o Rex Burkhead muito mais ativo. No jogo aéreo, o Brandon Cooks, que é sempre um cara confiável, tem aquele piso alto, 4 de 10, 54 jardas, mas o melhor wide receiver acabou sendo o Nico Collins, que nem foi um wide receiver 3. Entre os tight ends, nenhum destaque também. Do lado dos Broncos, né, Russell Wilson mal, uma interceptação, um touchdown apenas, 219 jardas, apenas 14 passes completados, menos de 50% de passes completados. Não foi relevante, foi muito mal. Javonte Williams, pontuação de running back 2, mas decepcionante, com apenas 9 pontinhos em 15 carregadas, e agarrou apenas uma bola dos 4 targets que teve. Melvin Gordon, depois do último fumble, até teve 10 carregadas, mas não foi produtivo. No jogo aéreo, destaque por Courtland Sutton, que teve pontuação de wide receiver 2, com suas 7 recepções em 11 targets para 122 jardas. Foi muito produtivo, mas como a linha subiu nessa semana, ele acabou ficando apenas com uma posição aí de wide receiver 2 nessa segunda rodada da NFL. Jerry Jeudy acabou se machucando e acabou tendo uma pontuação bem baixa nessa semana 2. Se a gente esperava o Albert O, ele não apareceu, né? 0 de 2 para ele. Quem apareceu foi Eric Saubert. 22 jardas em uma recepção e um touchdown. Pontuação de tight end 1 pro Eric Saubert, que com certeza não estava no banco de ninguém nessa semana, inclusive. Ele deve estar nos waivers por aí, mas não é uma opção, tá? Já vou avisando agora. Último jogo daquela segunda janela, tivemos a virada do Arizona Cardinals, 29-23 sobre o Las Vegas Raiders. Kyler Murray muito bem pro Fantasy, 26.88 pontos para ele, um dos melhores quarterbacks dessa segunda semana, né? Longe dos melhores, Tua e Lamar Jackson, mas foi muito bem. No jogo terrestre tivemos a lesão do James Conner, que saiu com 7 carregadas e 2 recepções para 26 jardas. Quem foi destaque mesmo foi o Darrell Williams, com 8 carregadas, 59 jardas, um touchdown, mais 2 recepções para 3 jardas. Mas pontuação de running back 1 para o senhor Darrell
Williams, à frente, inclusive, aqui do Eno Benjamin, muito por conta da sua produtividade terrestre e também pelo touchdown, né? Mas em questão de volume não foi muito, inclusive o volume do Eno Benjamin foi maior. É uma coisa para se avaliar, até porque o Darrell Williams foi bem, e isso também importa na hora de decidir na próxima semana se não contar com James Conner. No jogo aéreo a gente teve um Marquise Brown, 6 de 11, 68 jardas, decepcionante, o wide receiver 3 apenas, e o Greg Dort, que era uma possibilidade em ligas mais profundas. Eu tive uma liga que eu inclusive escalei ele, 4 de 4, 55 jardas, um touchdown, pontuaçãozinha aí de wide receiver 2 até o momento, então para quem escalou em liga profunda, em flex, ficou bem feliz com isso. Zach Ertz, 8 de 11, 75 jardas, fez o básico, feijão com arroz, 11.5 pontos nessa semana, um dos melhores tight ends aí para ter se escalado no Fantasy. Do lado dos Raiders, Derek Carr teve pontuação de quarterback 1, mas pode ser que perca com esses jogos de hoje à noite, né? Os Raiders deixaram escapar essa vitória, que eu não me lembro quanto é que chegou a ficar esse jogo, mas foi tinha aberto muitos pontos em cima dos Cardinals, chegou um momento que eu até olhei, nossa, já foi, né? Que isso, os Cardinals viraram. E no fim do jogo, cronômetro parado, conversão de 2 pontos do AJ Green, foi bem bacana. Eu não vi esse jogo, porque eu estava no jogo do Juventude, né, vendo o nosso querido Isidro Pita errando o gol cara a cara com o goleiro e deixando de virar sobre o Fortaleza, mas o papo hoje é Fantasy Football NFL, não futebol. Jogo corrido, Josh Jacobs, por mais que tenha tido 19 carregadas, apenas pontuação de running back 2 e que deve cair com os jogos de hoje à noite. No jogo aéreo, Mac Hollins foi o destaque, 5 de 8 para 66 jardas, teve pontuação maior do que o Davante Adams, que agarrou apenas 2 bolas de 7 na sua direção. Uma delas foi touchdown, o que não deixou ele com uma pontuação tão mais baixa, porque senão ele teria sido uma decepção total nessa semana. E o Hunter Renfrow, 7 de 10, foi o mais acionado, o jogador mais acionado no jogo aéreo, mas 2 fumbles para ele e acabou complicando a pontuação aí. O Hunter Renfrow não começou bem o ano, né? Por mais que tenha tido outros jogadores entrando aí também para atrapalhar ele não tá bem. E o Darren Waller, 6 de 8, 50 jardas, mais uma vez um tight end bom na semana. Atualmente é o terceiro em PPR, terceiro em standard, tá dando conta do recado. E para fechar nosso review da rodada 2, tivemos a vitória do Green Bay Packers 27-10 do Chicago Bears no Sunday Night Football. Justin Fields com diversos problemas. Era outro daqueles quarterbacks para se apostar nessa temporada, não tá vindo bem. Eu já diria que é candidato a drop sem problema nenhum. David Montgomery, opção para se comprar na semana passada, teve uma pontuação de running back 1 na semana. Ótimas carregadas, 15 carregadas para 122 jardas, mais 2 recepções para 14. Então uma boa pontuação para quem apostou nele. Khalil Herbert, como eu tinha falado também, é um cara que pode aparecer, mas que não vai ser um cara confiável, né? Com o David Montgomery, ele é o workhorse da equipe e mostrou isso ontem para todo mundo ver. No jogo aéreo, se o Justin Fields foi mal, seus wide receivers também. O Economy St. Brown acabou sendo melhor e o Darnell Mooney decepcionou mais uma vez. 1 de 2 para menos 4 jardas. Em half PPR ele pontuou positivo, em standard negativou. Do lado dos Packers, Aaron Rodgers segue não sendo um cara diferenciado no Fantasy, e eu não espero isso dele nessa temporada, mas o Aaron Jones quebrou a banca. 15 carregadas, 132 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 38 jardas e mais um touchdown aéreo. Foi um dos melhores running backs da semana, se não o melhor, né? Não tô lembrado, acho que ele foi o melhor. Uma partida simplesmente impecável dele. Ele ajudou muitas equipes aqui a vencerem. A.J. Dillon teve mais carregadas, mas não foi tão produtivo como o Aaron Jones, e isso deve variar, tá? Deve ter jogos melhores, outro e variando. Não confie cegamente nesse backfield dos Packers. No jogo aéreo, né, segue ali a galera do fundão lá, Sammy Watkins, Allen Lazard, Randall Cobb, Romeo Doubs, Christian Watson. Ninguém com grande relevância. O melhor na semana acabou ficando com o Sammy Watkins. 3 de 4, 93 jardas para ele, mas ele segue sendo... Não dá para confiar no Sammy Watkins, né? Eu até vi o Paulo Antunes falando, enchendo a bola dele na transmissão. Eu fiquei pensando, cara, mas... já deu do Sammy Watkins, né? Já não dá. Eu sei que a gente acompanha Fantasy, fala de Fantasy aqui, mas ele também não tem sido um diferencial lá na NFL, né? Pra ser. E esse início nos Packers mostra muito bem isso. Robert Tonyan, 2 de 2, 11 jardas, irrelevante no Fantasy. Vamos passar no chat. Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos dar uma passada no chat, ver quem tá conosco aí. Cadê o chat aqui?
Vamos lá. Gabriel Datrino. Vamos ver se tá entrando na tela. Entrou. Não zica minha Miracle Monday por causa do Hurts, que a propósito troquei ele mais Kenneth Gainwell numa Dynasty Superflex por Fournette, Pittman e uma quarta que virou o Romeo Doubs. Tu trocou o Jalen Hurts? Como é que tu foi fazer isso comigo? Como assim? O Jalen Hurts vai ser um dos melhores quarterbacks do ano? Por favor. Campeão do Super Bowl, Hurts MVP. Inclusive, Hurts MVP, eu faço essa brincadeira por tudo, tá? Até eu brinquei hoje com o Cassie Jones da League... Não vou lembrar, são 16 divisões. Que ele mandou lá do Kirk Cousins e tal. Eu brinco com o Hurts MVP. 90% é só pra incomodar, é só pela zoeira. 8% é pra fazer aquele pensamento positivo pra tudo dar certo. E 2% eu acho que a chance dele de ser MVP se os Eagles forem muito bem pros playoffs. 2% pra mim a chance dele. E tem gente que provavelmente acha que é até menor. Eu tenho 2% porque eu sou clubista, porque senão não ia ter. Sumiu meu mouse aqui, coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Aí. Gabriel da Tri mandou umas risadinhas aqui. O Dantas, boa noite, Dantas. Quem tem muitas ligas como eu, no caso, começa o meu waiver domingo à noite, depois de assistir Bears ontem desistindo de que... Tu sabe que eu quase fui pros waivers ontem. Eu tava muito afim de pegar o computador e começar já a preparar o material pra hoje, no segundo quarto do jogo ontem. Mas assim, não, deixa eu terminar, o dia foi longo, com vários jogos, deixa acalmar um pouco a poeira, amanhã eu dou uma olhadinha e crio e ajusto todo o conteúdo para fazer o podcast. Matheus Rodrigues conosco também. Meu time implodiu nessa semana, sem Keenan Allen e Michael Pittman. Errei na tentativa de achar substitutos e me ferrei. Bem-vindo ao Fantasy Football. Deus, é isso aí. Às vezes tá tudo certo, do nada a coisa desmorona e vai tudo pros ares. O Matheus também mandou aqui, também tem o Mooney no meu time, Dantas, começando a ficar preocupado. Eu tô bem preocupado. Eu acho que a única liga que eu consegui pegar o Darnell Mooney é na liga do Brasil Fantasy Bowl lá, que tem várias páginas. Mas meu time tá um cano, né? É uma liga IDP, é a única liga IDP que eu tô jogando. E a minha tática foi, eu não conheço IDP. Eu não sou um cara do IDP, todo mundo sabe disso, né? E eu disse, eu vou montar um time de ataque e depois eu vou ir pegando os caras que eu achar melhor ali na defesa. E era isso. Primeira rodada fui o melhor pontuador. Na segunda rodada, pela projeção, eu serei. Tudo vai depender hoje de noite de Hurts e A.J. Brown. Mas provavelmente já ganhei o jogo, inclusive. O Eduardo Felipe Pereira mandou aqui. Corri tanto atrás do Mooney no início. Ainda bem que não aceitaram minhas trades. Às vezes, isso é fantasy também. Às vezes acontece. TD dos Bills, jogador que não vai ajudar ninguém no fantasy. Quem que fez o touchdown? Pelo amor de Deus, eu não tô assistindo o jogo. Fala aí, Dantas. Manuel Bernardo mandou aqui. Ataque de raiva dos Bears. A defesa também não é muito boa. E já fazem anos, né? Hip curte. Desculpa. Seguindo. Eu tô sem. O mouse não tá aparecendo pra mim na tela. Eu tô tendo que achar os comentários aqui. Camilo Santiago mandou. Dificuldade de pegar um bom wide receiver. Metcalf já desisti. Vale a pena pegar Allen Robinson ou Palmer por Metcalf? Palmer com certeza não. Mas o Allen Robinson, eu diria que eu faria, tá? Porque eu não gosto do Metcalf. Eu não tenho Metcalf em nenhum lugar. Mas eu faria essa do Allen Robinson pelo Metcalf. Eu acho que quem tem o Allen Robinson pode aceitar. Mas é uma troca bem justa. Eduardo Felipe mandou aqui. Se você desfazer de um running back e ir atrás de um wide receiver, qual você elimina? Najee Harris ou Swift? Ou Javonte Williams? Ou Darrell Henderson ou James Robinson? Com certeza eu me desfaria do Darrell Henderson ainda, tá? Porque pra mim o Cam Akers, inclusive nesse último jogo, me deu uma acalmada. Eu era um cara que tava no Cam Akers, tem liga que eu inclusive troquei por ele. Troquei na semana passada, era uma opção de troca, consegui trocar numa liga por ele também, fiquei muito feliz. E há quem diga que foi roubo, mas, né, eu nunca vi um roubo em que o ladrão chegasse... Posso levar o teu celular e eu te dou o meu tênis, né? E se tu dissesse não, ele ia dizer tudo bem, beleza, tô indo embora, né? Mas, né, não é roubo se teve o aceite do outro lado. Vamos combinar, né? O Fantasy é isso aí mesmo. Quem não arrisca, não petisca, né? E desses jogadores, o único cara que assim, fácil que eu trocaria é o Darrell Henderson. E um outro cara que eu pensaria, se o outro lado viesse com um wide receiver bom,
né, seria o Najee Harris. Eu pensaria muito bem em trocar o Najee Harris. Vamos seguir aqui. Cadê? Aqui. Eduardo Felipe, joguei contra um cara com Lamar, Tyreek Hill e o Waddle. Esse cara sim, hein? Mas não vai ser toda semana que ele vai se dar bem. Mas nessa semana, aí esquece, né? Gillian, é o Tyrant? Tyrant, fullback, alguma coisa assim? Não, eu lembro o nome, mas não lembro quem é o cara que fez o touchdown dos Bills. Troquei hoje Travis Etienne por Jahan Dodson numa liga com 2 vagas de flex. Eu tô gostando muito do Jahan Dodson. Se essa liga for Dynasty, bem interessante. Por mais que o Etienne, eu ainda acho o Etienne com valor alto, eu não faria essa troca, por exemplo. Não teria essa coragem, né? Fullback mandou aqui. Eu não teria essa coragem, mas o Jahan Dodson tá produzindo. Tá sendo um cara bem importante. Eu acho que vai ser um cara bem importante nesse ataque dos Commanders. Gabriel Datrino mandou aqui. Quem você mandou pelo Akers? Curiosidade, quem mandou pelo Akers? Eu mandei Romeo Doubs e Alexander Madison. Né? Eu nunca aceitaria isso aí. Mas, né? Tentei, aceitaram. Teve outra que eu tentei também trocar pelo Akers, agora eu não lembro. Mas não consegui. Inclusive eu fiz a pior troca, na minha opinião, já da temporada, né, com meu amigo André Amaral do Brasil Fantasy Football, do The Playoffs. Queria mandar ele lá pra assistir o jogo em casa, com uma cervejinha, tranquilo. Porque ele me comeu a semana inteira tentando me mandar Kyle Pitts, porque ele tinha Kyle Pitts e Mark Andrews na liga do Fantasy BR, do Fantasy Solidário. E a semana toda ele me mandando, tentando pegar meu Amon-Ra St. Brown e mais alguém. Até que no sábado ele me pediu só o Amon-Ra St. Brown pelo Kyle Pitts. E aí, eu não sei por que eu aceitei até agora, né? Eu passei ontem o domingo com a cabeça inchada por causa da porcaria daquela troca. Que eu sabia que eu ia me dar mal. Mas não, eu fui pelo valor. Não, o Kyle Pitts tem um valor bem maior que o St. Brown. O St. Brown tem a questão do Jameson Williams. Eu fiz a troca e eu mandei pra ele. Eu quero que tu se ferre. Eu quero que o Jameson Williams volte e coloque o St. Brown lá como wide receiver 2. Mas não vai ser isso que vai acontecer, né? Eu fiz uma baita bobagem. Mas passou. Vou fazer o quê? Né? Seguindo aqui, vou dar mais uma passada que eu tenho que falar de streaming e waivers. Já estamos aí com 47 minutos. Eduardo Felipe, vou de Darrell Henderson e tentar Christian Kirk. Uma vez o cara já mandou e eu não quis. Ai. É que assim, eu particularmente nunca comprei a ideia do Darrell Henderson. Eu teria aceito, né? E o Christian Kirk mostrou ontem um bom valor no Fantasy. Dantas mandou aqui no redraft aquela questão do Dodson. É um cara corajoso pra caramba. Matheus Rodrigues, alô, Polícia Federal. Acho que não tem ninguém aí. Eu já falei, não é roubo quando tu chega e oferece. O cara tinha a possibilidade de dizer não, né? Não falou, não é roubo. O Júnior Mendonça mandou aqui. Touchdown do King. Derrick Henry. Eu acho que eu tô enfrentando ele em algum lugar, se eu não me engano. Mas eu preciso hoje do Robert Woods numa liga. No Scott Fishbowl eu preciso do Jalen Hurts, do A.J. Brown, do Robert Woods. E mais um, que eu esqueci. Quem é? Jalen Hurts, esqueci o último jogador. Mas enfim, né? Touchdown do Henry. Terminando de passar aqui, vamos lá. Eu preciso que volte a aparecer meu mouse, por favor. Por que parou de aparecer meu mouse? Que eu não vou conseguir dar um clear na tela aqui. Aí, consegui. Vamos seguir aqui, porque a gente tem que falar de... voltou. Olha só que coisa interessante. Streaming de quarterbacks para esta semana. Eu sei que tem jogos ainda, mas eu não utilizei esses jogadores dos jogos de hoje. Só os jogadores que já jogaram. E falando de streaming, 3 nomes aqui que surgem para essa segunda semana. Um deles, Jared Goff, que teve uma pontuação interessante nessa semana 2. Vai jogar contra os Vikings, que joga essa noite contra os Eagles. Fora de casa, é complicado. Já vou falar. Quarterback streaming para essa semana tá difícil. Tá complicado. Mas para mim são essas as melhores opções. Dado jogadores, dado confronto. Enfim, compilei tudo isso aí e trago esses caras aqui. Um deles, Jared Goff. O outro, Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars, que joga contra os Chargers fora de casa.
Outro jogo complicadíssimo, mas para mim é o nome mais interessante desses. E o Marcus Mariota, mais uma vez, né, que enfrenta o Seahawks fora de casa. Vamos ver se o Seattle Seahawks vai fazer o mesmo que fez com o Russell Wilson lá. Eu acho que isso não vai acontecer. E por aquela possibilidade do Mariota correr, fazer touchdowns, eu acho que isso pode ajudar. E o Trevor Lawrence, quem sabe, aí vai ter que ir atrás do placar. Se ele continuar tendo bons números como seguros, né, ele pode ter uma possibilidade. Mas quem tá dependendo de streaming nessa semana tá complicado. Tá complicado mesmo. Espero que tenham outras opções no elenco. Falando de defesas, trazer a defesa dos Steelers mais uma vez aqui. Lembrando também que streaming, tanto de quarterback como de defesas e waivers, esses nomes estão disponíveis em mais de 50% das ligas do Sleeper. Ligas Redraft do Sleeper. Falando de defesa dos Steelers que encaram o Cleveland Browns, que por mais que, né, vai ser um jogo que deve ter pontos, eu acho que podem ocorrer turnovers, forçar bastante aí o Jacoby Brissett. O Jacoby Brissett que não vem... ele é ruim, né? Vamos combinar, ele não é consistente. Defesa dos Chiefs, para mim, a principal defesa de streaming dessa semana. A defesa dos Chiefs enfrentam os Colts fora de casa. Os Colts vem sendo uma decepção. Matt Ryan, né, eu mando para todos os meus amigos dos Colts, né? Tá com saudade do Carson Wentz, né? Tá com saudade do Carson Wentz. Vamos combinar. Mas nenhum dos dois também, né? O Matt Ryan tá ok, que não tinha wide receiver e tudo mais. Mas o Matt Ryan tá devendo já há um bom tempo, né? Já foi um cara muito interessante. Desde aquele Super Bowl, o Matt Ryan mudou. E outra defesa interessante, a defesa do Seattle Seahawks, que por mais que eu tenha colocado o Marcus Mariota, eu acho que quem aí quer ter uma possibilidade contra o Marcus Mariota também pode ser interessante. Então, a defesa do Seahawks enfrenta os Falcons em casa, e se a defesa do Seahawks for aquela defesa que pressionou o Russell Wilson, pode ter uma semana boa aqui contra o Marcus Mariota. E eu esqueci de mudar, né? Olha só que maravilha. Esqueci de mudar para o streaming de defesas. Mas agora eu lembrei de mudar para os waivers aqui, o nosso layout na live. Então, passando para os waivers agora. Quem são as opções entre os running backs? Também complicado nessa semana, eu diria, os waivers, tá? Eu sei que tem 2 jogos hoje. Gabriel Davis já não jogou, já estava fora, não está jogando. Pode ser que alguém se destaque aí nesse elenco. Inclusive, lembrei quem era o outro jogador no Scott Fishbowl. Jamison Crowder é o outro jogador aí. Eu tinha o Tyler Bass escalado, mas como eu preciso de 100 pontos entre Hurts, A.J. Brown e mais 2 jogadores, eu tinha o Jamison Crowder e coloquei o Robert Woods também. Não me deem spoilers, por favor. Mas eu tô ainda esperando aí um jogaço de A.J. Brown e Jalen Hurts para me salvar. Entre os running backs, quem são opções viáveis? Um deles, Tyler Allgeier, do Atlanta Falcons. Teve sua estreia na última semana, teve um número de carregadas interessante. Eu acho que com o passar da temporada, ele pode tomar volume do Cordarrelle Patterson, que não é um cara que tá ficando novo. E o Tyler Allgeier tá aí com a corda toda para chegar na liga. Outro jogador, o Mark Ingram, do New Orleans Saints. Se o Alvin Kamara não jogar mais uma semana, ele é o cara do volume dessa equipe. Então ele pode ser que ele tenha mais uma semana com volume e quem sabe ele produza nessa próxima semana. As opções estão bem escassas, tá? Estão bem complicadas. Para mim, o principal nome de running back disponível é do Darrell Williams, do Arizona Cardinals. Ele que teve aí uma quantidade equivalente com o Eno Benjamin em volume, mas ele produziu mais e deve ser opção se o James Conner ficar fora. Eu não cheguei a ver quanto tempo ele vai ficar fora, mas ele deve ser opção. J.D. McKissic, do Washington Commanders, é outra opção. Por sempre estar aparecendo no jogo aéreo, principalmente em ligas PPR, ele passa a ser uma opção viável. E para fechar, eu tinha o Ty Davis Price, o Tyron Davis Price, do San Francisco 49ers. Já que ele ficou fora, eu troco só um por outro. Jordan Mason, do San Francisco 49ers, deve ser o backup do Jeff Wilson. E é um backfield que sempre machuca, né? Corre muito com a bola, corre bem com a bola, mas acabam vindo lesões. Já não tem Elijah Mitchell, agora também não tem o calouro, vamos com Jordan Mason. Passando para os wide receivers, um nome que desde o ano passado já era uma opção de waivers e mais uma vez está tendo volume, é o Jacoby Myers, do New England Patriots.
é uma opção viável aqui para wide receiver por ter um volume interessante. Prefiro muito mais ele do que o Nelson Agholor. Noah Brown do Dallas Cowboys, enquanto o Jalen Tolbert não jogar, enquanto o Michael Gallup não jogar, ele é viável, né? Nessa semana foi um wide receiver 2, quase um wide receiver 3, quase um wide receiver 1, desculpe. Né? E enquanto tiver Cooper Rush, pode ser que essa conexão funcione. Joshua Palmer do Los Angeles Chargers é uma opção de waivers, não de trocas, como falamos antes aí. É uma opção para waivers enquanto o Keenan Allen estiver fora. Depois que o Keenan Allen voltar, não vejo muita relevância assim. É muito mais Allen, Mike Williams, Everett, Austin Eckler. Ashton Dulin do Indianapolis Colts é uma opção viável também, enquanto tiver problemas aí com a posição. Se destacou mais que o Paris Campbell, mais que o Alec Burks, que jogou na primeira semana, mas com o Michael Pittman de volta eu não vejo tanto valor. Não sei que tipo de liga tu joga, se é uma liga mais profunda, se é uma liga com mais jogadores no elenco. Ele pode ser uma opção para o flex, se ainda tiver problemas lá nesse ataque aéreo. E para fechar, outro nome aí bem mais ou menos, mas né, dadas as situações, Sterling Shepard do New York Giants. Tem tido volume, não tem tido produção, mas o volume é além no Fantasy Football. Então, enquanto tiver volume, de nada adianta tu ir atrás de um cara que teve uma recepção para um touchdown e foi um achado na semana, vale muito mais a pena tu ir atrás do volume, porque esse volume é mais garantido do que um cara que fez um touchdown. Por exemplo, o Horvath, lá do running back, o fullback dos Chargers. Ele pode sair com um touchdown de novo, mas até quando? E quando ele não sair, ele simplesmente vai zerar, né? Enquanto que um cara que tem volume, ele tá aparecendo, ele tem a oportunidade. E o Sterling Shepard tem tido isso. Mas, entre esses jogadores, eu prefiro dar prioridade pro Jakobi Meyers dos Patriots. E entre os tight ends, destaque pro Logan Thomas, do Washington Commanders. Ele está disponível em mais de 50% das ligas e ele é um cara interessante, ainda mais pegando o histórico do Carson Wentz, que tem um histórico muito bom passando para tight ends. Outro cara, Evan Ingram, do Jacksonville Jaguars. Aí a gente vai pro histórico do Doug Pearson, que trabalhou muito bem com o Zach Ertz, com Carson Wentz, com o próprio Dallas Goedert. Então Evan Ingram pode ter aí uma sobrevida lá nos Jaguars nessa temporada. Tyler Conklin, falei dele antes, 6 de 9 nessa semana. Mais uma vez um cara com muitos alvos. E quem tem alvos, voltamos para a ideia do volume a lei. Então, se tu tá precisando de tight end, tá complicada a situação, pode dar aí uma chancezinha pro Tyler Conklin. E para fechar, também muito olhando pro volume, Hayden Hurst, Cincinnati Bengals, falta produtividade. Dentre esses jogadores, priorizaria o Logan Thomas, Evan Ingram, Tyler Conklin, deixaria o Hayden Hurst um pouquinho para trás. Vamos dar uma passadinha no chat aqui, quase chegando a 1 hora. Nosso episódio, 45 minutos de jogo. Vamos lá. Dantas mandou um conselho clubista. Conselho clubista negativo sempre é muito interessante. Positivo não, mas conselho negativo sempre é muito bom. Não pegue ninguém do ataque dos Steelers, né? Simples assim, ponto. Concordo. Gabriel Datrino mandou aqui: defesa dos Bengals nunca mais, 2 semanas passando raiva. Eu diria que o ataque também, né? É decepcionante esse início para um time que chegou no Super Bowl em 2022, né? Foi nesse ano aqui. E tendo essa decepção, e ainda mais não subestimando também essas duas equipes, mas um Steelers com problema no ataque e também os Cowboys com problemas no ataque e o time perder, a defesa não vem fazendo o seu papel. E o Matheus Rodrigues mandou aqui: fico com o Matt Ryan ou vou para opções de streaming? Vai para as opções de streaming, porque eu também tinha como colocar o Matt Ryan nessa situação aqui. Ele é um cara disponível em mais de 50% das ligas, é um cara que eu aposto como sleeper para a temporada, mas que eu vou esperar ele dar um retorno, senão eu já vou descartar ele. Prefiro Jared Goff a ele, prefiro o Trevor Lawrence principalmente, e prefiro o Marcus Mariota ao Matt Ryan para essa semana 3 aí da NFL. O Dantas mandou aqui também: Ingram como tight end não pode ser uma opção? Sim. Eu falei no Evan Ingram agora. É o Evan Ingram do Jacksonville Jaguars. Daria nas prioridades aqui deixa eu pegar de novo aqui. O Logan Thomas, Evan Ingram, Tyler Conklin. Esses seriam as minhas opções. Até comentei da questão do Doug Pearson, o histórico dele. Teve um volume bom nessa semana. Pode ser um alvo confiável pro Trevor Lawrence. Então, Evan Ingram também. Fechou nosso podcast de hoje, né? Vamos fechar numa hora para conseguir terminar entre 45 minutos e 1 hora. Vamos bater ali na 1 hora.
mas vamos fechar. Agradeço a todo mundo que participou desse livecast. Sei que hoje teve jogo dos Bills, complica um pouquinho, mas na quarta-feira estamos de volta para falar desses dois jogos que um está acontecendo e outro vai começar daqui a pouco. Falar também já da rodada 3, já começar a prever a rodada 3 do Fantasy Football da NFL. Da última passadinha aqui no Datrino, com tantos desfalques, mesmo com toda a sua qualidade, Tom Brady ainda é uma boa opção. Por enquanto, banco para ele. Ainda mais que vai ficar sem Mike Evans. Não sei se vai ter Chris Godwin, provavelmente acho que, quase certeza que não, porque ele ia, se não me engano, tá fora por 2 ou 3 semanas. Não tem opções viáveis nesse elenco. O Julio Jones também não participou desse jogo. Complicado a situação do Tom Brady. Lembrando, siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, assine nosso podcast, agora 2 vezes por semana, seja no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. E se inscreva no canal, deixe teu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Já virou um vídeo praticamente, já estamos on demand. Então, para quem acompanha a live, para quem assiste o vídeo, um grande abraço, nos falamos na quarta-feira novamente. Valeu, bom Monday Night, bom Miracle Monday pra todo mundo aí. Abraço.